capítulo 1 da primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto. Hoje eu quero rapidamente entregar uma palavra, devolver uma palavra que Deus pôs em meu coração, depois de bastante tempo que eu venho orando e lendo um pouquinho sobre o Evangelho, sobre a mensagem da cruz, e hoje eu queria falar sobre o tema, o verdadeiro poder que emana da mensagem da cruz. O verdadeiro poder que emana da mensagem da cruz. Se tem algo que marca o Evangelho, a nossa vida, é a cruz de Cristo. Se tem algo significativo na vida do cristão, é a cruz de Cristo e a cruz vazia. Então eu queria hoje pensar sobre isso, olhando para um texto que eu já li, já mencionei ele algumas vezes aqui, já ministrei essa palavra em 2015, mas eu quero hoje olhar para o que Paulo estava interessado com essa igreja. Paulo, no capítulo 1, do verso 1 ao 9, ele começa a alertar os coríntios contra uma situação degradante na igreja. Depravação, desunião, vanglória, soberba. Uma divisão já estava instaurada dentro da igreja, porque uns se denominavam de Paulo, de Apolo, de Cefas, os de Cristo. E Paulo percebia que tudo isso era decorrente de algo que entrava e saía da igreja e que às vezes se instalava dentro da igreja. E Paulo, como bom pastor, inicialmente poderia chamar a atenção de uma forma mais áspera, mais rígida, porque poderia fazer isso, tinha autoridade e legalidade para fazê-lo, mas como bom pastor, ele não olha o lado ruim da pessoa. O pecado da pessoa é condenado, mas o pecador é amado por Deus. E Paulo age como um pastor e com o coração de Deus. Ao invés de Paulo criticá-los e condenar eles pelo ato e pelos erros que estavam cometendo dentro da igreja, Paulo mostra para eles que eles foram chamados a uma vida de santidade. Em vez de Paulo criticá-los, Paulo alerta eles: despertem, vocês não foram chamados para viverem assim. Ao invés de olharem para eles e chamarem seus depravados, Paulo diz: vocês são santos, mas não estão vivendo como santos. Vocês são homens bons, mas estão vivendo como mundanos. Vocês são pessoas que juntas são mais fortes do que separadas, mas estão vivendo desunidos. Então Paulo, como bom pastor, chama a atenção da igreja de maneira carinhosa, em que entendem com muito custo, principalmente no que se relaciona à igreja em Corinto. 4 capítulos só para tratar o problema da igreja. E lá no 2 Coríntios, Paulo é obrigado de se ver numa condição de um bom pastor, um cara amigo, um que encoraja, e se vê na necessidade de defender o seu ministério apostólico. Ter que se defender de pessoas que estavam considerando ele charlatão, ganancioso. Alguns estavam chamando Paulo até de um cara meio sem poder, né? Aquele pastor meio que água com açúcar, né? Aquele pastor que não transmite poder para ninguém. E Paulo: as armas da minha milícia, da nossa milícia, não são carnais. O que vocês querem de mim eu não vou nunca oferecer. O que vocês querem de mim é colocar uma armadura em mim que eu não vou aceitar. Mas as armas da minha milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir o que vocês possam imaginar. Então, olhando para esse texto, eu queria hoje falar do significado da mensagem da cruz de Cristo. E por quê? Porque Paulo com o desejo de corrigir um erro cometido pela igreja. Ao invés dele enviar uma carta falando coisas talvez desagradáveis para as pessoas ouvirem, ele corrige a igreja, mostrando para essas pessoas que a cruz de Cristo põe todo mundo no mesmo nível, e é nela e para ela que a gente tem que convergir os nossos olhos. É para a cruz de Cristo que nós temos que olhar. Quando começarmos a ver desunião,
começarmos a ver coisas erradas vindo para a igreja, pode ter certeza de uma coisa: as pessoas ainda não entenderam a mensagem da cruz. O dia que a totalidade da igreja entender o conteúdo da mensagem da cruz de Cristo, nós só teremos crentes salvos, cheios do Espírito Santo, que contaminam a igreja aí fora, aqui dentro, e que darão frutos para a glória de Deus. Enquanto não, nós teremos sempre uma igreja onde alguns estarão entrando e saindo e não estão sendo firmados na palavra de Deus. Então, Paulo começa a mostrar o significado da mensagem, o poder que há na mensagem da cruz e os resultados de alguém que recebe a mensagem da cruz. Então eu já estou praticamente entregando aos irmãos o motivo pelo qual Paulo escreve do versículo 18 ao versículo 31, que é o capítulo 1, do verso 18 ao 31, mas nós vamos ler do verso 26 ao verso 29 e comentar, se Deus assim me permitir. Diz o texto, verso 26: Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Leia o verso 25. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, até o 29. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Senhor, essa é a tua palavra, santa e poderosa. Abençoa ela em nossos corações, porque ela já é abençoada e santa, mas abençoa esta palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar. Vou me deter somente no comentário, onde Paulo percebe o problema, onde Paulo percebe o sério problema da igreja. Quero me deter somente na aplicação geral desse versículo 18 até o 31, onde Paulo, percebendo o sério problema da igreja, a partir do verso 18, que é como se fosse a porta de entrada, o verso 18, onde ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que estão sendo salvos, para os salvos é poder de Deus. Parece que Paulo aqui está dando uma abertura para entrar no assunto em que ele entende que é o assunto que vai trazer entendimento e ao mesmo tempo é um choque para aqueles que vão ouvi-la. Então, a partir do verso 18, Paulo, ele inicia de três maneiras, mostrando que a mensagem da cruz significaria para aqueles irmãos que ainda não entendiam e não entenderam a mensagem da cruz. Por quê? Porque o comportamento deles era originário de uma pessoa que não tinha ainda entendido a mensagem. Quando você pega uma matéria na sua faculdade, na sua escola, no seu curso, e você pergunta, e alguém te pergunta: você fez uma boa prova? Não, fiz a boa prova. Mas tem certeza? Absoluta. E você pega, recebe a matéria, recebe a prova e percebe que a nota correspondente ali não vale com aquilo que você acreditou que sabia, ou que você pensou que sabia, significa que você não entendeu a matéria como você deveria ter entendido. Então Paulo está dizendo para eles, em outras palavras, que o que ele vai apresentar ali, ou para nós, o que ele vai apresentar é para mostrar para eles que eles ainda não tinham entendido a mensagem da cruz. E o comportamento deles denunciava o motivo pelo qual Paulo está escrevendo aquilo. Como é que a gente entende que uma pessoa não entendeu e não recebeu a mensagem da cruz no seu coração, na sua totalidade? Pelo seu comportamento. Pelo comportamento que ela tem, que não aplica-se aquilo que a Bíblia está mandando ela fazer. Por que você percebe muito em muitas igrejas desunião, desacordo, depravação?
Orgulho, o pecado que tem que nos trazer pânico, que é o pecado do orgulho. Porque as pessoas não entenderam ainda a mensagem da cruz. Quando elas entenderem a mensagem da cruz, o que significa a mensagem da cruz, elas vão entender e vão aplicar essa mensagem da cruz e viverem uma vida de humildade, não de arrogância. Viverem uma vida de união, não de desunião. Viverem uma vida de temor, não de irreverência. Vão viver uma vida onde vão caminhar na presença de Deus e não ficarem lá e cá brincando com a sua vida espiritual. Ora passa um tempo na presença de Deus, ora passa um tempo de braço dado com o inimigo. Por quê? Porque elas não entenderam ainda a mensagem. Então Paulo abre essa porta para dizer para eles do significado da mensagem da cruz, em razão da divisão, do orgulho e das contendas que haviam dentro dessa igreja. E isso tudo trazia a Paulo uma preocupação, e era tão grande a preocupação de Paulo, quando essa questão da vanglória, do orgulho, da divisão, que ele para se resguardar, para se preservar, por saber que existia um grupo que dizia assim: eu sou do Alexandre, eu sou do Arlindo, eu sou do Vilmar, eu sou do Marquinho. Bom, ele diz: olha, graças a Deus que quase ninguém batizei aqui na igreja, senão 2 pessoas, Crispo e Gaio. Para quê? Para que ninguém pudesse dizer: eu sou de Paulo, e Paulo viesse a se vangloriar e anular com isso a cruz de Cristo. Perceba como Paulo está vendo uma situação crítica dentro da igreja, como Paulo está vendo que eles não tinham ainda entendido a mensagem da cruz, por isso a divisão, o orgulho e as contendas estavam dentro da igreja, e Paulo diz: graças a Deus que eu não batizei ninguém. Versículo 13, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós outros? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Ele diz, versículo 14: dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, salvo Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Verso 17: porque não me enviou Cristo para batizar. Não que Deus não tivesse enviado Paulo para batizar. Paulo, se tivesse uma necessidade de batizar, batizaria. Mas ele entende que Deus não tinha o chamado para ele para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria humana, mas com o poder de Deus, para que a cruz de Cristo não pudesse ser anulada. Falando isso, Paulo então vai mostrar o significado da cruz de Cristo, e eu queria ler com os irmãos do verso 18 ao verso 25. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito o quê? Em Isaías: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba, o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas, ele diz, mas nós pregamos a Cristo e esse crucificado. O escândalo é pregar isso para os judeus, e loucura é pregar isso para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto os judeus quanto o grego, pregamos a Cristo, leia comigo, poder de Deus e ao mesmo tempo sabedoria de Deus. Verso 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. À primeira vista, a gente olhando para o texto, a gente vai perceber aqui, ou pensar, que Paulo está defendendo uma igreja de ignorantes. Porque o grande problema estava na filosofia que reinava dentro da comunidade de Corinto. E os filósofos daquela época disputavam para ver quem falava melhor, mais bonito, com mais eloquência, com mais capacidade. Então o culto a ele próprio, a personalidade era tão grande que Paulo se preocupa com isso. E para que eles possam entender que isso não tem nada a ver com a mensagem da cruz, Paulo mostra o significado da cruz de Cristo, da mensagem da cruz, e diz para eles o seguinte: olha,
o significado da cruz de Cristo é que para Deus, a sabedoria dos homens é loucura, é fraqueza, não é nada, é reduzido a coisa alguma. Mas para vocês também é loucura. Por que é loucura? Porque é um escândalo para vocês, e essa loucura é algo sem valor. Essa questão de loucura, tanto para os homens, a mensagem do Evangelho, não sei se você já teve essa experiência, o Alex e os irmãos que fazem evangelismo, já viveram essa experiência, de nós pregarmos o Evangelho para uma pessoa, e falarmos do amor de Cristo para uma pessoa, e ela não dá nenhum valor àquilo que a gente falou. Certamente a palavra da cruz é sem valor para os que se perdem. O que Paulo está dizendo é que a mensagem do Evangelho não tinha sido recebido por eles, porque eles não davam valor, era loucura. Assim é o mundo que não recebe a mensagem do Evangelho, que não entende a mensagem do Evangelho, porque não dão valor à mensagem da cruz, que não interpretaram a mensagem da cruz, não permitiu que a mensagem da cruz entrasse no coração e transformasse completamente. Mas Paulo aqui não está fazendo um apelo aos ignorantes. Olha, a nossa igreja tem que ser só de gente pobrinha, humildezinha, que nunca fez faculdade. Intelectuais aqui, nós somos anti-intelectuais. Paulo não está defendendo a anti-intelectualidade. Ele não é um anti-intelectual, ele não é um anti-teólogo, pelo contrário, era um homem acadêmico, era um homem que conhecia, sabia, lia. E se você olhar Filipenses, ele vai dizer o pedigree, vai mostrar o pedigree de Paulo, sentado aos pés de Gamaliel, aprendeu com um homem que era doutor da lei. Então nós olhamos para Paulo não como um homem interessado em fazer com que as pessoas da igreja pudessem ser todas ignorantes. Pelo contrário, Paulo estava corrigindo os absurdos dentro da igreja. E como isso é desafiador. Porque às vezes queremos intelectualizar demais as coisas, quando na verdade a simplicidade está aqui no Evangelho. Eu fico muito, como diz o pastor Arlindo, fico muito chulo quando eu ouço os pregadores dizendo assim: não, mas é porque a igreja só vai enriquecer com a mensagem expositiva, porque a teologia bíblica sim, mas ele dá uma aula de como você pregar expositivamente e mostra que você realmente precisa fazer aquilo, mas ele mesmo não está fazendo. E eu estou esperando o cara pregar expositivamente, ele só está dizendo para mim, e ele já disse isso, eu conheço o camarada, ele já disse isso umas 500 vezes, e todas as vezes que eu vou ouvi-lo, ele fala a mesma coisa. Eu falei, meu Deus do céu, ele sabe dizer para as pessoas fazerem, mas ele mesmo não sabe fazer. Por que ele não abre o Evangelho? Por que ele não prega a Jesus? Por que ele não chama o pecador ao arrependimento? Por que ele não faz como Pedro, que ele chega na frente do pessoal, rapaz, vocês vão tudo para o inferno. Nós somos pecadores que precisamos da graça de Deus, e essa mensagem entra no coração do pecador, e o pecador levanta a mão e diz, eu quero essa salvação para a minha vida. O Evangelho foi pregado. Resultado disso, pessoas fazendo curso pré-batismo, pessoas entrando no CETEB, pessoas entrando no CIAB, pessoas entrando em grupos da igreja, pessoas se envolvendo, pessoas abandonando o pecado e vivendo uma vida com Deus, pessoas que estão agora interessadas não mais em satisfazer seus prazeres carnais, mas satisfazerem a vontade de Deus na sua vida. Por quê? Porque receberam e entenderam a mensagem da cruz, mas fica fazendo tanto rodeio, quando na verdade nós precisamos só pegar Jesus Cristo, esse crucificado, e a pessoa entendendo isso, ela é salva para a glória de Deus. Paulo não está contra os intelectuais, ele está contra os absurdos que estavam acontecendo dentro da igreja. A intenção de Paulo não era desencorajar os que buscavam aprendizado intelectual e até mesmo teológico, mas sim mostrar que a verdadeira sabedoria de Deus é revelada pela cruz de Cristo e também através dela. Que sabedoria, que poder, ela está revelada na cruz de Cristo e através da cruz de Cristo. É isso que Paulo está olhando para a igreja. Um grupo de pessoas que receberam a mensagem da cruz, mas não entenderam, por isso não viviam a mensagem da cruz, não viviam como crentes. Pastor, como eu identifico uma pessoa
que ela verdadeiramente recebeu a mensagem da cruz pelo seu comportamento, pela sua vida. Como é que você sabe que a árvore é boa? Pelo fruto que dela procede, pelo testemunho que essa pessoa dá, pela maneira como ela se comporta com os irmãos na igreja. Sou obrigado a falar com ninguém? É sim. Não sou obrigado a apertar a mão de ninguém? É sim, meu filho. Porque o lugar onde nós vamos viver eternamente é um lugar onde é comunhão, adoração na presença de Deus. Só os que vão para lá, digam amém. Ih, rapaz, vai ficar cheio o negócio lá, hein? Vai ficar bom. Parecendo Maracanã, um dia desse, cheio de jogo do Flamengo. Deixa eu falar. Estou aqui com os vascaínos na minha frente aqui, que fica meio chateado quando eu falo do meu timão. Não sei nem quem é o treinador, só gosto de brincar com eles. O que Paulo então está fazendo não é tentando desencorajar o aprendizado intelectual e teológico, mas mostrar para eles que a verdadeira sabedoria é revelada pela cruz de Cristo. Quer ver o texto? Está aqui, ó. Versículo 23, mas nós pregamos a Cristo, nós pregamos a Cristo, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Para o apóstolo Paulo, irmãos, conhecer a Cristo e este crucificado é o tudo de mais significativo e mais poderoso que possa existir na vida de um ser humano. Quando eu encontro a Cristo e eu encontro a mensagem da cruz e recebo ela no meu coração, eu recebi algo mais significativo e mais poderoso na minha vida, no dia que eu entendi que Jesus Cristo me chamou para a sua presença, reconhecendo eu o meu pecado. Irmãos, isso foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Amo a minha filha, sou apaixonado pela minha filha, amo minha esposa, sou apaixonado pela minha esposa, amo meu filho, sou apaixonado pelo meu filho, mas Jesus Cristo foi quem me salvou da perdição do pecado, e Ele é a quem eu amo verdadeiramente, irmãos. Isso que aconteceu, a mensagem da cruz, quando eu encontrei a Jesus na minha vida, isso verdadeiramente mudou completamente a minha mente e o meu coração. É isso que as pessoas não estavam entendendo e viviam em desunião, orgulhosas, viviam em contendas dentro da igreja. Viviam de maneira que o evangelho de fato ainda não fez efeito. E para mostrar que a sabedoria de Deus é na verdade poder que opera, um poder que manifestava no meio da igreja, Paulo ele não ameaça, mas ele cita Isaías. Ele menciona aqueles irmãos de Corinto, que a mensagem do evangelho, a palavra de sabedoria de Deus, na verdade é um poder que opera. Diga comigo, a mensagem do evangelho, a sabedoria de Deus. Diga mais uma vez, a mensagem do evangelho e a sabedoria de Deus é um poder que opera. Sabe o que Paulo diz para eles? Deus vai destruir a sabedoria dos sábios. Deus não quer nenhum sábio, não. A sabedoria humana para Deus não serve para absolutamente nada. Para Ele, a sabedoria dele, fraca, é mais forte do que a sabedoria forte dos homens. Parece difícil entender, mas nós vamos entender isso daqui a pouco. Quando Paulo apresenta esse poder, como Deus agiu para mostrar para o homem que a sabedoria dele, mesmo que fraca, era mais forte do que a sabedoria dos homens dita forte. Meus irmãos, a cruz de Cristo, a mensagem do evangelho, quando entra aqui, quando nós absorvemos a mensagem, nosso comportamento muda radicalmente. Radicalmente. Nossa vida transformada, de maneira que aquele velho hábito já não mais faz parte da minha vida. Não estou falando de perfeição, mas estou falando de uma vida cotidiana, de luta, de matar um gigante a cada dia. Quantos mataram um gigantezinho hoje? Diga para mim, levanta essa mão. Matou um gigantezinho hoje? Tua carne estava dando para...
o irmãozinho passou por você lá no futebol, aí te deu um lençolzinho, eu te pego na próxima. É mesmo porque dar lençol em pastor é pecado mortal, então não pode dar. Lá no futebol eu falo, ó, se passar por mim, do pescoço para baixo é filisteu e amalequita, eu vou passar o rodo. Faço nada disso. Nunca tomei um cartão amarelo. O vermelho já. Já fui direto para o vermelho. Mas bater em pastor no futebol é pecado. Não deixar pastor fazer gol. O Serginho hoje falou para o pastor Luiz Carlos que se o pastor Luiz Carlos der um ovinho nele, ele para de jogar futebol. Ele é porque ele nunca viu o pastor Luiz Carlos jogando bola. Isso é craque. Isso é jogador. Isso é atleta. Terça-feira não, mas quarta-feira e quinta-feira, Bispo Carlos Alberto, vou denunciar logo. Bispo Carlos Alberto desce depois do almoço. Você e você, no meu time. É a panela que ele arma. Otávio e Luiz Carlos atrás na zaga, plantado, não passa ninguém. Os pastores tudo fininho. Passa ninguém, nego. Eu e ele atrás. E quando passa a gente bota o pé na frente, dá um tronquinho. Pô, desculpa, perdão. Pastor para pastor, pecado é menor. A consequência também é menor. Voltando aqui, versículo 19 e 20, ele vai dizer assim: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor deste século? Porventura Deus não tornou loucura ou louca a sabedoria deste mundo? Meus irmãos, Paulo agora não só menciona o significado da cruz de Cristo para aqueles que não tinham ainda entendido, que eles não estavam entendendo, estavam tentando viver de forma que eles achavam, querendo colocar Deus do jeito deles, mas Paulo agora mostra o poder que há na mensagem da cruz. Diga comigo: há um poder na mensagem da cruz. E o texto nós acabamos de ler, que foi o versículo 26 ao 29, onde nós não vamos ler. E esta outra prova do poder da mensagem da cruz foi porque Deus escolheu fazer as coisas do jeito dele. O que está evidenciado aqui entre os versículos 26 e 29 é o fato de que Deus escolheu fazer as coisas do jeito dele. Ou seja, ele pega a sabedoria, ele pega a inteligência, ele pega tudo dos homens e transforma elas em nada, pela loucura do evangelho, para confundir, para humilhar o homem. Deus pega agora do jeito dele, as coisas do jeito dele faz. Deus escolheu humilhar a sabedoria do homem, colocando o seu próprio filho na imagem de homem, pendurado numa cruz, para dizer assim: olha, vocês, cada um de vocês, tinha que estar pendurado ali. Ele pega o filho, ele pega Jesus do trono de glória, faz ele encarnar-se, pisar nessa terra onde eu e você pisamos. Ele faz Jesus ficar na imagem de um homem, coloca ele na mão dos homens, pendura ele numa cruz e morre. Jesus está dizendo assim para ele, Paulo está dizendo: vocês que tinham que estar ali, ali que vocês tinham que estar. O poder que há na mensagem da cruz é para humilhar a sabedoria dos homens. Irmãos, qualquer tentativa do homem alcançar redenção por meio da sua sabedoria, Deus sabia que acarretaria em vanglória. Se ele deixasse por nossa conta, se ele deixasse por minha conta, dar um jeito na minha remissão, na minha salvação, eu daria um jeito de dizer assim: mas eu sou muito bom no negócio. Mas para humilhar o homem, para mostrar que o homem não é nada, que ele depende da graça de Deus, ele pega o seu filho, coloca numa cruz, na mão dos homens, seu filho morre e diz: vocês que tinham que estar ali. Vocês que tinham que estar ali. Deus, ele fez isso só para que o homem não se vangloriasse. Efésios capítulo 2, olha o que diz o apóstolo Paulo a essa igreja. Efésios 2, verso 7 e 8. Não, 8 e 9. Você pode ler comigo? Juntos? Porque pela graça sois salvos, mediante... Não, vamos juntos. Porque pela graça sois salvos,
mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não que... Para quê? Para que as pessoas e os homens não venham se vangloriar. Qualquer tentativa do homem tentar causar e promover sua própria redenção seria, irmãos, uma vanglória para ele. Por isso Deus escolheu humilhar o homem, colocando o seu filho à imagem dele pendurada numa cruz. Deus escolheu redimir o homem não por meio da sabedoria, para que o homem não se vangloriasse. A sabedoria humana contamina a cruz de Cristo. Por isso que Paulo apresenta a cruz de Cristo para tirar o orgulho do meio daqueles homens, para abater, para aplacar aquilo que estava crescendo no meio da igreja, causando divisão, causando contenda, causando orgulho. Deus, ele mostra a humilhação do seu filho e diz: essa humilhação era de vocês. Você sabe o que nós merecíamos? O castigo eterno. Mas por sua graça nós fomos salvos. Mas não vem de nós, não vem de glória, não vem de obras, mas vem por graça e misericórdia da parte do nosso Deus e Pai. Deus, irmãos, intencionalmente escolheu redimir a mim, a você, a todo homem, de modo que o mundo considera loucura, para humilhar a sabedoria do homem e para que também o homem não possa vir vangloriar-se no futuro. E por fim, Paulo, para tentar corrigir essa situação caótica dentro da igreja, ele mostra o resultado de uma pessoa que recebeu a mensagem da cruz. Você recebeu a mensagem da cruz? Agora a minha pergunta é: você entende a mensagem da cruz? Aí ele vai mostrar os resultados, versículos 30 e 31. 4 maneiras que Paulo encontra para mostrar o resultado de uma pessoa que entendeu a mensagem da cruz. Primeiro, volta lá o texto, diz o quê? Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus o quê, irmãos? Leia comigo: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Você pode dizer glória a Deus? Paulo, para mostrar para eles que a mensagem da cruz, ela traz um resultado quando a gente aceita e recebe ela no coração. Ele pega justamente o primeiro momento em que aquela igreja estava vivendo, que era a questão da sabedoria humana, onde Deus falou assim, através de Paulo: a sabedoria humana de vocês serve para nada. A de Deus é mais forte do que a de vocês, mesmo sendo a mais fraca, mesmo sendo louca, mesmo sendo desprezada por vocês. Ela é mais forte, mesmo que vocês entendam. Como é que pode um Deus colocar um homem no madeiro e ele morrer e 3 dias depois ressuscitar? Quem é que vai acreditar nisso? Quem é que vai acreditar? Isso é loucura para os que se perdem. Como você talvez evangeliza na sua casa o seu marido, o seu filho, o seu vizinho, e ele fala assim: já vem essa mulher louca falar comigo que Jesus morreu numa cruz por minha causa. Morreu nada. Como dizia meu velho pai antes de morrer: eu sou um homem bom, Otávio. Criei 5 filhos, você está aí, ó, um homem feito. Deus vai me salvar pela minha bondade. Graças a Deus que 4 dias antes de morrer, ele reconheceu que estava completamente errado e foi salvo para a glória de Deus. Mas talvez seja o seu caso na sua casa, com a sua família, que você diz que Jesus Cristo morreu por essa pessoa, por ele ou por um filho seu, e eles falam: são loucos. Esses crentes que vão para a igreja é tudo louco. Mas Paulo está mostrando aqui de que fato a mensagem da cruz, quando acolhida no coração, quando acolhida em nossa vida, ela traz resultados. E o primeiro resultado é sabedoria. E essa sabedoria não é aquela pregada pelos filósofos no meio da praça. Essa sabedoria, diga comigo, era a sabedoria que vem de Deus. Quando nós nos unimos a Deus pela fé em Cristo, recebemos essa sabedoria e nos tornamos sábios diante de Deus, irmãos. Essa sabedoria não é a humana, não é a carnal, não é a demoníaca, como diz Tiago, é a sabedoria espiritual, onde passamos a ter discernimento das coisas espirituais, entendendo as coisas espirituais. Porque muitos crentes hoje ainda vivem uma vida carnal sem entendimento, porque não receberam a mensagem do Evangelho, porque ainda não receberam a sabedoria que vem do alto e estão ainda vivendo na sabedoria terrena.
Porque muitas pessoas ainda entram e saem pelas igrejas e não mudam de comportamento porque a mensagem do Evangelho não chegou, a sabedoria que vem do alto, a espiritual, não ainda entronizou no seu coração, e eles estão vivendo como carnais, que era o problema da igreja em Corinto. Vocês são carnais, não são espirituais. Sabe, irmãos, para Deus não é aquele que possui um doutorado. Deus quer até que a gente faça um doutorado, que se aperfeiçoe, que busque, que estude. Mas sábio para Deus não é aquele que tem um doutorado, mas sábio para Deus é aquele que crê de todo o coração que Jesus Cristo é Senhor da sua vida. E quando recebe e acolhe isso no seu coração, recebe sabedoria que vem do alto, uma sabedoria espiritual, é a sabedoria que está sobre a sua vida e sobre a minha vida. Diga para essa pessoa que está do seu lado: Deus te deu essa sabedoria, meu irmão. Viva sobre ela. Segunda coisa que Paulo mostra, como resultado da mensagem da cruz no coração de quem agora recebe a mensagem, a justiça. Versículo 31 ainda. Além de sabedoria, ele recebe justiça. Romanos capítulo 5, versículos 6 ao 9, por favor. Romanos 5, verso 6 ao verso 9. Diz o texto: porque Deus, porque Cristo, quando nós ainda éramos o quê? Fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois pudera ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas leia o verso 8 e 9 comigo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. O resultado de quem recebe a mensagem da cruz é uma mudança radical da sua vida, aonde a sabedoria carnal dá lugar a uma sabedoria espiritual de Deus. Vivemos com discernimento, contando os nossos dias, andando prudentemente, contando esse tempo como se Jesus Cristo estivesse às portas para voltar e nos acolher no seu lar celestial. Vivemos com sabedoria, não vivemos temerosos com o que o mundo está dizendo, vivemos atentos sim a tudo que está acontecendo, mas com nossos olhos na eternidade. Vivemos na igreja como uma extensão de uma família que temos em casa, não olhando em desunião, em desconfiança de um para outro, mas vivendo como verdadeiros irmãos, sabedoria e justiça. Mas também Deus nos fez algo mais através da mensagem da cruz. Ele nos fez homem santo. Dá uma olhadinha para o teu lado, dá uma olhadinha para esse teu lado e vê se tem um santo perto de você aí. Tem um santo aí? Tem um santo aí. Tem alguém que tem sido santificado a cada dia pela graça de Deus. Ela não só produz sabedoria, ela não só produz justiça, que me livra da ira vindoura, ela não só me dá sabedoria para que eu viva prudentemente nesse século, ela não só me dá justiça para que eu fuja da ira de Deus, ela me dá santificação, possibilidade de eu andar como um verdadeiro discípulo de Cristo. Por que muitas pessoas não vivem como discípulos de Cristo? Porque ainda não entenderam, não receberam essa mensagem no seu coração. Vivem cá, vivem lá, vivem bem, vivem mal, vivem como santos, mas vivem como profanos. Ora estão levantando as suas mãos e chorando, dizendo: Senhor, eu te amo, e ora estão debruçadas com o pecado. Meus irmãos, quando a mensagem da cruz encontrar o teu coração e você acolhê-la, a vida do irmão e da irmã vai mudar. Você crê nisso nessa noite? Você pode fechar os seus olhos nessa noite, por gentileza? Eu não terminei, mas já me dou por satisfeito que eu quero fazer algo nessa noite. Talvez você tenha entrado aqui e você esteja necessitado, mais do que você imagina, de mudar de vida. Mais do que você imagina,
você está precisando mudar de vida. Mas o único meio para você mudar de vida é com a graça de Deus e com o poder do Espírito Santo. Você que deseja nessa noite mudar de vida, pastor, eu vim aqui nesta noite com o objetivo de mudar a minha vida. Eu quero orar pela sua vida. Se você entende que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por amor a você, perdoando você de todos os seus pecados, a partir desse momento, colocando na sua vida sabedoria que vem do alto, uma justiça de tal forma que você agora não vai ser mais condenado a uma ira vindoura e vai lhe transformar num homem santo a cada dia. Você entende isso? Você talvez esteja às portas de ter um encontro real com Cristo. Se você deseja, gostaria de pedir a você, saia do seu lugar e vem aqui na frente. Gostaria de orar pela sua vida. Pastor, eu quero aceitar Jesus. Não é isso não. Eu quero que você entenda que Jesus Cristo de fato morreu por você numa cruz. Morreu por você em uma cruz. Eu peço à congregação que mude de posição, por gentileza.